O Éder vai falar? Ok. Então, né, minhas irmãs, meus irmãos, eu marquei isso aqui que me chama muita atenção, porque o André Luiz, nas suas obras, né, Evolução em Dois Mundos, né, ele fala muito sobre essa questão. Na maioria das suas obras, o André Luiz está sempre falando sobre isso, né, das formas de pensamento. Então, Emmanuel nos chama atenção aqui quando ele diz assim: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Olha que chamamento, né? Que ele nos fala. Às vezes a gente tem uma ideia, quando nós estamos com raiva, com inveja de alguém, fulano tinha que morrer. Você não vai pegar uma arma, né? Uma arma de fogo, uma arma branca, um pedaço de pau ou pedra e partir para cima da pessoa para matar. Você teve aquele desejo, aquele pensamento, né? Mas a tua razão bloqueou a materialização desse pensamento. Mas no seu íntimo, essa ideia, essa forma, pensamento, ela ficou ali. E ela vai corroendo a gente por dentro, quanto mais nós a alimentarmos. Daí que o nosso querido Emmanuel nos fala, né? O objeto formado pelo nosso pensamento, ele vive aonde? No nosso mundo íntimo. Exigindo cuidados para quê? Para o manter, se for um pensamento positivo de construção, né? Poxa, eu queria tanto, né, levantar um prédio na SEAC para evangelização. A gente não tem recurso nenhum agora para isso, mas nada impede que cada um de nós faça aí uma mentalização e guarde essa forma de pensamento positiva dentro de nós, dando continuidade a isso. Agora, se for uma forma negativa, como a Josefa muito bem colocou, a gente tem que combater essa forma negativa, esse pensamento negativo, com um pensamento positivo. Porque, na maioria das vezes, quando não é pela nossa inferioridade moral, que muitas vezes o pensamento é nosso, é também por influência de espíritos que se afinizam conosco. Daí que nós sofremos influenciação espiritual, sim, de tão ordinários são os espíritos que nos dirigem, mas aqueles que se afinizam conosco. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda. Não adianta dizer, eu fiz isso porque eu estava sofrendo influência espiritual. Você só sofreu porque se afinizou. Se você se afinizou, a responsabilidade é sua. Porque você tinha a opção de não se afinizar com essa forma mental, com esses espíritos, com esses pensamentos negativos. E como nós nos afinizamos com esses pensamentos negativos, a responsabilidade dos atos, como ele fala, no campo dos efeitos transitórios, é exclusivamente nossa. Então, todas as obras humanas que a gente vê sendo realizadas na sociedade, para o bem ou para o mal, elas resultam do pensamento de cada indivíduo. Então, existem obras positivas, obras negativas, né? O nosso querido Emmanuel fala, existe o mal, existe o bem, o feio, o belo. Antes de surgir qualquer expressão material desses pensamentos, eles foram criados aonde? Na nossa fonte mental. Na nossa fonte mental. Então, se eu penso mal, eu vibro mal, esse mal ele acaba se tornando o quê? Uma realidade na minha vida. Se eu penso bem, se eu vibro bem, esse bem ele acaba se tornando uma realidade na minha vida. Então, isso é muito importante para que nós reflitamos sobre isso. Problemas todos nós temos, aqueles que não têm ainda vão ter, e aqueles que têm já vão passar por essa situação e vão superar essa situação. Mas vai depender da nossa questão mental. Quanto mais nós focarmos no problema e não na solução,
E se a solução não é de curto prazo, esse problema ele começa o quê? A se materializar, a se arraigar, ele começa a afetar o nosso corpo físico, o nosso corpo psicossomático. Então, a gente precisa estar tendo um problema de enfermidade, está tendo um problema familiar, está tendo um problema financeiro, vamos focar nas soluções, Senhor, nas nossas orações. Senhor, que a solução apareça, e ela vai aparecer. As ideias vão vir, porque nesse momento a gente vai estar o quê? Elevando o nosso padrão vibratório, se conectando aos nossos mentores espirituais, os espíritos amigos que cada um de nós tem, as nossas instituições espíritas têm, e as ideias vão vir para cada um de nós. Como nós vivemos no mundo de provas e expiações, eu sempre comparo as vicissitudes e as felicidades desse mundo como uma roda gigante. Hoje eu estou na parte de baixo da roda gigante, sofrendo, apanhando, tendo dificuldades de toda a ordem. Daqui a pouquinho a roda gigante faz isso e eu começo a subir, 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 e eu vou estar naquele lado da felicidade. Eterna, não. Muito provisória, às vezes momentos de felicidade. Então, nesses momentos de felicidade, eu tenho que agradecer a Deus e pedir forças para que quando a roda gigante gire novamente, eu saia do momento de felicidade e passe para o momento da dificuldade, eu tenha a mesma gratidão que eu tive quando estava no momento de felicidade. E se nós tivermos essa condição de combatermos os pensamentos negativos com pensamentos positivos, haja vista o alerta que o nosso querido Paulo de Tarso, né, faz aos filipenses, né? Se nós tivermos essa condição, com todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós vamos conseguir superar todas as dificuldades do caminho. E sempre agradecendo, por pior que sejam. Porque nada é tão grave que não tenha solução. Às vezes a solução, ela não é de curto prazo, ela não é de médio prazo, às vezes é uma solução de longo prazo. Mas a gente não pode desanimar. Porque quando a gente desanima, a gente cria aquela forma de pensamento, olha, eu nunca vou sair dessa situação, nada vai dar certo. E o seu cérebro, isso é explicado pela própria ciência, ele entende que aquilo é real. Ele entende que aquilo é real. E se aquilo é real, ele vai fazer de tudo para cumprir aquela realidade. Se eu ordeno o meu cérebro que isso é uma coisa transitória que vai passar, ele vai começar a trabalhar para que as soluções cheguem até mim. Mas se eu me acomodo, se eu entro na onda da reclamação, da lamentação, as coisas só vão o quê? Vão só piorando. Por quê? Porque eu estou pedindo que venha mais dificuldades para a minha vida. Parece ser conceito básico, bobo, né? Que a gente acha em qualquer banca de jornal, atraia riqueza para a sua vida, atraia benefício, atraia o amor perfeito na sua vida, mas não, a ciência explica isso. O nosso cérebro ele tem o poder de atração, porque nós estamos conectados ao universo, nós estamos conectados aos pensamentos uns dos outros. Então, se eu atraio o bem, se eu penso o bem chega até mim. Se eu sempre estou reclamando da minha vida, das minhas dificuldades, as dificuldades elas chegam até mim. Vai muito da atração. Existe aí uma lei, né, que o pessoal fala, os filósofos, né? A lei de atração. Então, como tem pessoas que só atraem coisas ruins e como tem pessoas que só atraem coisas boas. Nesse mundo de provas e expiações, não dá para ficar 24 horas com coisas positivas, evidentemente. Mas que nós tenhamos essa consciência, como ele fala aqui, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, no momento que a gente pensa no positivo, a gente atrai questões positivas. Hoje eu estava assistindo o jornal
né? Tinha acabado de almoçar e fui assistir a televisão para distrair um pouco a cabeça no horário de expediente, no horário de almoço, no expediente, eu e a Josefa, e a gente viu tanta notícia ruim, principalmente nas questões políticas do nosso país, que eu desliguei e fiquei assim, Senhor, se a gente ficar pensando nisso, né, a gente vai se revoltar. Nós vamos ficar como milhões de pessoas revoltadíssimas. Porque todos aqueles que chegam ao poder, desde o poder de uma prefeitura até o poder de uma nação, todo mundo só pensa em si, só pensa em amealhar recursos próprios. Então, se eu entro nessa linha de pensamento de revolta, além de não acontecer nada de positivo na minha vida, eu vou ficar só revoltado. Eu tenho um amigo muito querido que ele é tão revoltado que ele anula o voto dele há mais de 20 anos. E ele tem uma revolta muito grande, só fala mal do país, o tempo inteiro falando mal, falando mal, falando mal. E se a gente olhar a vida desse meu amigo, é uma vida com muitas dificuldades, doenças graves na família, sabe? Falta de recurso financeiro, acabou não construindo nada na vida dele, porque só eu conheço ele há mais de 20 anos e o cara só vive se lamentando, reclamando, revoltado com tudo. Então ele atrai esse pensamento, essa forma de pensamento que está aí, interconectada com milhões de compatriotas nossos, de irmãos nossos, que estão numa revolta tremenda. Uns se revoltam contra o governo, outros se revoltam contra os pobres, outros se revoltam contra ideologias, outros se revoltam contra times de futebol, outros se revoltam com posturas sexualmente, posturas sexuais que estão aí na sociedade, vieram para ficar, e as pessoas elas vivem revoltadas. E geralmente quem se revolta, ele cria um autoalimento, ele vai fazendo uma retroalimentação. Ele se revolta, alimenta a revolta, volta para ele, que se revolta de novo, e ele vai ficando naquele círculo vicioso. Daí que o nosso querido Emmanuel fala que pensar é criar. Criar. E ele diz assim, os discípulos que puderem compreender a essência, que o pensamento é criação nossa, buscando sempre ver o lado positivo das coisas, cultivando esse lado positivo em todos os momentos de nossa vida, terão encontrado a divina equação. Então, esse pensamento positivo, essa bondade, nós encontramos quando nós fazemos o bem, quando nós auxiliamos aqueles que necessitam de auxílio. Por isso que Allan Kardec, com muita propriedade, disse, fora da caridade não há salvação. Porque a alegria que o bem nos traz, ela é maravilhosa. Ela consegue fazer com que a gente se desconecte dos nossos problemas diários. Eu lembro, né, que a gente fazia a campanha do quilo, na outra casa espírita que a gente frequentou, e eu levava a mocidade, eu era responsável, né, pela mocidade nessa casa espírita, e nós levávamos esses jovens, e às vezes iam turmas de crianças também conosco, para irem aprendendo a fazer campanha do quilo. Minha mãe implantou a campanha do quilo no Centro Espírita Caminho da Luz, que não realizava, e nós, como fazíamos parte dessa instituição, íamos ali no Lindo Parque, andávamos ali o bairro quase todo, né? Com aqueles jovens, 15, 20, 30 jovens na rua, fazendo a campanha do quilo, batendo de porta em porta e pedindo alimentos para os mais pobres. E um desses jovens passava fome em casa e nós não sabíamos. Ele tinha dificuldades gravíssimas, porque a mãe tinha ficado viúva, não havia recebido a pensão, porque antigamente a pensão demorava quase um ano para sair, a pessoa vivia como nesses meses todos, né? Então, ele não contou para a gente, e quando nós chegamos, né, com os alimentos e colocamos naquela mesa, lá no Ceacal, a mesa grande, lá embaixo, e fomos dividir os alimentos, ele chamou a Josefa, que era coordenadora de evangelização, e perguntou a ela se ela poderia arrumar uma cesta básica para ele, que eles estavam passando fome.
Mas ele, em nenhum momento, ele participou da campanha do quilo, ele foi pedir para os outros, e ele, quando viu aquela ruma de comida, ele chegou para Josefa com muita vergonha, com muita timidez, e foi comentar isso. Depois nós fomos até lá ver a situação dele e tal, mas vocês vejam que ele não deixou de fazer a campanha do quilo. Né? E se ele não nos conta, nós não saberíamos. Uma pessoa que estava passando fome do nosso lado, e a gente não sabia. Mas o bem que a ação da campanha do quilo fazia com que aquele jovem esquecesse dos problemas sérios que ele estava enfrentando dentro do seu lar, problemas básicos de alimentação. Então, exatamente isso. Pensar é criar, né? Como o seu Carlos brinca lá no nosso centro, né? Quando ele estava, né? Pensou, vibrou, plasmou. E aquilo acaba se materializando nas nossas vidas.